Então, assim que eu terminei de soldar aqueles ali, eu já cortei a chapinha que tava podre aqui. E também tirei essa parte que tava aqui embaixo, aqui, segurando aqui. Aí eu cortei fora e agora eu vou colocar essas duas chapinhas aqui nova. Esse aqui é do lado menor. Esse aqui eu vou colocar ela primeiro. Ela vai desse jeito aqui. Encaixado mais ou menos assim. Mais ou menos assim. E a outra vai aqui embaixo. Que eu já furei ela já. Ó. Ela vai mais ou menos desse jeito aqui. E aí, eu tive que fazer essa parte aqui primeiro, porque para eu terminar essa parte aqui, eu tinha que fazer isso aqui. E para eu fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui primeiro. Senão eu não consigo colocar essa chapa aqui. Eu até posso colocar essa chapa aqui, ó. Essa de baixo aqui. Só que não ia ficar muito legal. Tem muita emenda assim. E eu já queria fazer essa peça e já terminar ela logo. Então eu decidi fazer isso aqui. E ia terminar essa parte aqui para poder fazer essa chapinha aqui da caixa de roda. E deixar pronto aqui. E lá eu só termino a peça lá. Eu acho que é mais, vamos dizer assim, é o jeito que eu fiz aqui e deu certo. Agora fazer ali e continuar o processo. Aí como vocês podem ver, eu acabei de fazer a solda e eu perdi o áudio da gravação. E agora eu vou ter que gravar aqui o áudio por fora, mas vamos lá. Aí eu soldei tudo e deixei um vinco em cima da chapa soldada, que facilitou na hora de colocar em cima do vinco do meu para-choque, para-lama. E eu fiz todas as soldinhas, fiz uma solda e um reforço ainda por dentro com aquela chapinha ali. Então ficou muito bom essa parte aí, ela tá pronta para receber aonde vai o para-lama. Aí o friso ficou certinho aí. Ficou certinha, ficou muito bom. Essa agora, essa chapa que eu tô fazendo aí, é a chapa que vai naquela parte lá. Esse é o vinco, o desenho que eu fiz, que eu vou fazer um corte, que na hora de eu encaixar ela lá, ela vai bater certinho com a chapa que vai colocar por dentro da caçamba. Então eu não posso errar o vinco aí, ele tem que ter a medida certinha. Aí a chapa, onde eu vou colocar essa chapa aí, que eu tenho que cortar ainda no vinco e fazer como se fosse uma frestinha aí, né? Pra poder deixar como se fosse um degrau assim, na peça para ela poder receber a chapa por cima. Ela vai ficar desse jeito aí, ó. Vocês podem ver o degrau dela ficou embaixo. O degrau esse aí, ela pega certinho na chapa. E ficou muito bom que ela agasalhou certinho onde foi a chapa. Ela pegou bem exatamente, entendeu? Ela ficou muito bom. Essa parte eu caprichei, ficou muito boa mesmo. Agora vamos fazer o processo de soldagem dessa peça. E nós temos que soldar, então para soldar tem que cortar. Como vocês podem ver, eu fiz a marcação certinha da onde vai ser cortado. Eu tô marcando mesmo com a caneta para poder ter a medida certa. Porque ela não ficou aparecendo tanto como eu aparentava ver ali, mas aí eu só tô remarcando para poder na hora que eu fazer o corte ela ficar certinho. Mais uma vez eu vou pedir desculpa para vocês que realmente eu errei ali na hora de gravar, eu tinha que ter colocado o áudio, mas o erro foi meu, né? Eu agora vou ter que regravar aqui na hora que eu edito o vídeo. Mas não tem problema, a gente vem, edita e é isso aí, tem que seguir a vida.
Aí eu achei uma chapinha bem fininha mesmo que eu vou poder usar como um vinco ali. Aí como vocês podem ver, eu tô fazendo o corte dela e eu vou soldar ela em cima dessa chapa maior ali. E depois eu venho soldar aquele pedacinho que tirei. Aí eu tô fazendo o corte e nessa peça tem uma medida certa. Ali como eu cortei ela um pouco maior, depois eu só venho e recorto ela. Aqui não tem muito segredo. Eu não sou funileiro, longe de ser um funileiro, longe de ser alguém que mexe com chapa, mas do que eu fiz aqui e deu certo, eu continuo fazendo, né? Isso aí de pegar uma chapinha e dobrar, eu aprendi vendo bastante vídeo no YouTube, que assim dá pra você fazer. Óbvio que não é nível profissional, como a galera que mexe realmente com isso aí faz, mas do jeito que eu fiz ali, tá dando certo até agora. Até agora não deu tanto problema, né? Ali eu já tô soldando o vinco que eu falei pra vocês que ia soldar. É um frizinho bem pequenininho, bem pouco mesmo. Esse frizinho, ele vai ajudar na hora que você for encaixar aquela chapa lá que eu falei pra vocês. Então, aí ficou o resultado da chapa.
Ela ficou a solda bem rústica mesmo, bem robusta. Eu dou uma lixada ali depois, mas ela vai ficar desse jeito aí, no lugar dela lá. Aí eu fiz o teste para poder ver como que ela ia ficar em relação à chapa em cima. E eu tô segurando a chapa ali. E agora eu vou dar um ponto de solda ali naquela chapa ali. Um pontinho ali. Foi meio ruim pra pegar aquele ponto ali, mas ele pegou. E depois um ponto do lado de cá. Tá mais perto aqui da câmera aqui. Aquela chapa ali eu soldei em cima mesmo, que parafusar ela tava no rebite, então parafusar era mais difícil. Eu mesmo soldei ela lá e ela travou e segurou certinho. A minha ideia aqui era deixar essa chapa, colocar essa chapa inteira. Só que eu tive que cortar ela porque ela ficou muito grande. Aí eu cortei, não tem problema não, depois eu soldo ela de novo. Que vai ficar melhor assim se eu cortar. Aí eu tirei essa chapa aí, vou tirar ela em cima e aí eu vou pegar o pedacinho que eu cortei agora. Com esse pedacinho eu já vou ter uma medida mais ou menos assim de como que vai ficar em cima aí. E aí você vê que no final, pensando que tinha cortado maior, ficou até pequeno a chapa. E aí com a alicate de pressão eu vou prender ele aqui e começar a soldar essa parte também. Aí você vê que tem um vinco bem grande ali para fazer a solda. Tanto que depois eu tive que colocar até uma emenda assim em cima para poder fazer a solda desse vinco aí. E aí, vinco travado, agora era só pontear de novo, né? Esse trem aí tem que pontear bem, porque é uma chapa muito propensa a sair. Aqui eu sou de uma MIG mesmo, aquela MIG sem gás. Ela é mais prática, é mais barata e é melhor pra mim. O único problema que eu vi na MIG sem gás é que se você não saber usar os biquinhos, se você não tiver um biquinho reserva ali pra você usar, vários biquinhos na verdade, eles vão sempre ficar sujo e entupir. Aí o arame vai ficar ruim de você trabalhar com ele, vai ficar agarrando e tal. Mas eu comprei vários bicos, então tem um bico assim, reserva. E como vocês podem ver, a solda tá feita, o ponteamento, quer dizer, feito. Sobrou um pedacinho ali, mas aquele ali eu corto, eu dobro. E aí eu tô mostrando os pontos. E ali embaixo aqueles furos vai ser soldado também. Vou soldar embaixo, em cima e do lado ali. Aquele canto ali, esse canto aí eu vou deixar pra fazer depois. Então vai ficar nessa abertura aí. Eu vou fazer depois, aquilo ali não tem problema. Importante mesmo é terminar essa longarina. A minha meta é terminar a longarina primeiro e depois vir para as travessas, que é mais fácil você ter uma meta só. Mas a situação aí atrás também tá muito feia, tem muita massa, muito podre também, que eu tenho que tirar e resolver isso aí. E aí em cima é só cortar e soldar, e é isso aí. Agora eu vou pontear e soldar e cortar aquela parte para poder soldar. E vamos continuando soldando. Eu soldo uma MIG sem gás assim, porque eu não tenho tanta prática para soldar no eletrodo normal. Assim, o eletrodo pode até ser mais barato e tal, eu tenho menos peças para dar problema que nem a MIG pode ter, mas eu realmente eu acho mais prático assim, que às vezes você vai dar uma ponteada, você precisa segurar, você precisa bater o eletrodo assim para ele pegar, e eu acho isso muito ruim, eu não gosto. Mas tem gente que solda no eletrodo, né? Que nem o canal do Rio, ele mesmo ele faz as soldas dos carros dele tudo no eletrodo. E eu acho isso bacana também, né? Cada um tem seu jeito de soldar, cada um tem seu jeito de trabalhar. Agora eu vou soldando os pontinhos, eu soldo um pontinho embaixo, eu soldando em cima. Conforme eu vou soldando ali, eu sempre mudo, tá ligado? Pra não esquentar muito a chapa de baixo ali. Aquela chapa de baixo, ela é muito fina e eu não quero que ela fure e tal, mas por isso que eu vou trocando em cima. Eu uso o alicate de pressão para fazer uma prensada ali. E ele prensando em cima ali,
dá pra soldar os pontinhos de boa. Se tiver muito longe, vai ficar ruim, porque depois fica aquele vinco aberto assim, sabe? E vamos lá, soldando ali. Eu acho que todos os pontinhos já foram soldados agora em cima, naquela parte ali do lado. Eu já dei uns pontinhos ali, mas eu não soldei completamente. Aquela parte ali vem depois. Depois que eu fizer aquela da caixa do paralama, isso. Vou fazer no corte ali da chapa para poder essa chapa receber os pontos de solda, ela nivelar certinho, ela não tem nenhuma diferença ali. E aí eu já fiz a solda, né? Um pontinho, dois pontinhos até ela firmar. Quando ela firmar, eu coloco a solda mesmo. E aqui eu tô usando aquela maquinazinha pequenininha, porque é pra soldar essa chapa mais fina, ela é a melhor que tem. Quando eu vou soldar uma coisa assim que é uma chapa mais espessa, aí eu uso a chapa a máquina laranja, que ela é melhor, ela é 150 amperes, eu acho. Ela é bem mais forte que essa daí. E para soldar essas coisas aí até melhor, né? Essa daí eu fui tentar soldar uma vez uma coisa mais grossa e ela não aguentou e ela quebrou. Então eu não recomendo tanto assim que você fazer uma solda muito grossa. Mas ela quebrou também que ela tá bem ruim. Mas hoje eu uso ela mais para soldar essas coisas pequenas mesmo. Ali é só pontear, quer dizer, é só soldar e praticamente feita aquela estrutura ali. Agora é só vir matando nas soldas. E eu ainda não falei, né? Mas o meu objetivo com esse carro aí é botar ele pra rodar e botar ele pra trabalhar. Então eu não me importo assim se ficar alguma coisa meio feia e tal, mas eu quero que esse carro fique bom assim para poder trabalhar, né? Não só trabalhar de carregando ferramenta, coisa assim, mas às vezes você precisa fazer algum resgate, assim, alguma coisa, tá ligado? Tem um carro assim confiável para dia a dia, né? Esse carro aí vai ficar muito bom. Esse carro aí, eu espero mesmo que fique muito bom. E eu tô finalizando aquela solda ali por baixo, e acho que é só isso, né? Embaixo tá ponteado e em cima também. E agora é só receber a chapa do para-lamas. Fiz o corte da chapinha, deixei só uma frechinha mesmo que vai seguir ali em cima. Ali meu cabeção tampando, né? Mas eu fiz o corte bem certinho para deixar como se fosse um quadradinho, né? Que esse quadradinho vai pegar o vinco da, do, da chapa do paralama. Até ali tá ficando muito bom o resultado.